Olá, eu sou o Guilherme Fonseca, comigo está a... Rita da Nova? Não ia falar por ti, não é? Parece mal. Não, pensei que ias dizer, está a Rita da Nova. Ia dizer, a minha mulher, depois tu apresentavas. Sim, não, a Rita da Nova. Sim, e estamos aqui porque a WUC nos desafiou a ler livros, como a Rita diz, séries. Pelo segundo ano consecutivo. Verdade. Atenção. Verdade. Portámos-nos tão bem no primeiro que a Lemos WUC tudo. nos convidou para o segundo e agradecemos, e foi um desafio giro, acho eu. Foi um desafio muito giro. Este ano, ao contrário do que fizemos no ano passado, em que trocámos essencialmente livros, não é? Tu sugeriste-me um, eu sugeri-te outro. Sim, Leste um dos meus livros favoritos, aliás, o ano passado. e adorei, foi uma excelente Lá está, experiência. lá está. Este Eu ano já não posso dizer o odiei... mesmo, Não, estou a mas- brincar, gostei muito. Este ano estamos a ler os clássicos. Verdade. A ideia aqui foi fazer pares de pessoas dentro de vários estilos de leitura. Falamos, por exemplo, de policiais, livros até infantis. Não é o caso, não é o nosso caso. O meu é infantil, 1984, não sei se já leram, mas é ótimo para as crianças. É incrível, sim, sim. E no nosso caso, calhou-nos os clássicos. Sim, eu acho que foi uma boa maneira, acho eu, aproveitar este desafio de pegar nos livros que toda a gente diz que são obrigatórios e dizer assim, como assim nunca leste o 1984? E aproveitar e lê-los e pô-los em dia e estar um bocadinho por dentro, e eu fiz exatamente isso. Eu escolhi três, o do Gabriel Garcia Marques, Os 100 Anos de Solidão, do F. Está Scott aqui. Fitzgerald, a minha lenca, do F. Scott Fitzgerald, do Agora não Great está por Gatsby. ordem, mas... Que estou a meio, não sei se veem o meu marcador. Isto é um pequeno insight para leitores, que é um cartão de bingo que eu perdi só por um. O Great Gatsby, que me mandaram a versão, o romance gráfico, ou seja, vem com bonecos, porque devem achar que eu sou burro. Não, mas eu adoro. perceberam exatamente como é que tem que fazer para que o Guilherme leia qualquer Para coisa. me captar. Muitos desenhos. E o meu terceiro, que eu também quis ler porque nunca tinha lido, e que é o livro que eu vou falar por inteiro, porque foi o que eu acabei, que é o 1984 do George Orwell. Já agora, queres ler a sinopse do teu livro? Quer sim, senhora, dá-me 2 segundos que eu tenho aqui. Então, 1984 oferece hoje uma descrição quase realista do vastíssimo sistema de fiscalização em que passaram a assentar as democracias capitalistas. A eletrónica permite, pela primeira vez na história da humanidade, reunir nos mesmos instrumentos e nos mesmos gestos o trabalho e a fiscalização exercida sobre o trabalhador. O Big Brother já não é uma figura de estilo, converteu-se numa vulgaridade cotidiana. E até no reality show. E num programa de televisão. Por acaso é daí que vem, o programa Sim, Big Brother exatamente. vem daí. Agora já sabes. Agora já sei de onde é que vem, sim senhora. Sendo que é meio esquisito, porque no livro o Big Brother, o conceito Big Brother, daquele regime totalitarista, é um senhor de bigode. E quando tu ouves a voz do Big Brother, eu nunca imaginei um senhor de bigode. Agora vem o meu próprio insight de o primeiro Big Brother não tinha voz, acho eu. Não tinha? Acho que não. Boa questão. Lá está. Vou-te falar um bocadinho dos meus livros. Acho que não leste nenhum dos que estão aqui. Não. Eu também não tinha lido, portanto vá lá. Ok. Escolhi A Sibila, da Agostina Bessa Espera aí Luís. que agora vou ser eu a ler. Tá bem. O Claraboia, do José Saramago. E Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Estás aí muito rápido. A Sibila, Ok? Estás? a Clara Boy, Estás? que não tem pontos finais, porque o Saramago tem. nunca punha. A sério? Ah! Enganou-se, ainda bem que leste. E Madame Bovary, do Flaubert. Foi exatamente o livro que eu escolhi para falar aqui hoje e vou-vos ler a sinopse. Madame Bovary sou eu, disse uma vez Flaubert, a quem o êxito do seu romance, publicado em 1856, acabou por irritar, de tal modo eclipsou os seus outros livros. Emma Bovary persegue a imagem do mundo que lhe é dada por uma certa literatura desligada da realidade. Arrastada pelas suas ilusões, a mulher do prosaico Carlos Bovary imagina-se uma grande amorosa. A realidade revela-se impiedosa. E, no entanto, Madame Bovary, na época judicialmente perseguido devido à sua cor sensual e à beleza provocadora de Emma, está longe de ser essa lição de realismo que muitos neles quiseram ver. Não percebeste nada do que está na Absolutamente sinopse. nada, mas vamos falar. Eu já não te é? falo um Vais-me bocadinho do contar, livro e já te explico o que é que esta sinopse quer dizer. Aliás, eu nunca tinha percebido sobre o que era Madame Bovary. Porque Ok. as sinopses são sempre assim meio evasivas. E então é uma história muito interessante sobre a qual eu vou falar hoje aqui. Ok, muito bem. Já agora, ficas também a saber, não que tu, pronto, pesquises muito sobre livros, mas as pessoas lá em casa também, se quiserem. É possível. Eu tenho que, vou mandar-te todas as Não, diquinhas que eu estamos puder. bem, sei que sei. Ficam também a saber que as sinopses dos livros e também as primeiras páginas dos livros também estão no site da UC. Está grátis. Uma pessoa vai lá, lê as primeiras páginas, fica agarrado e depois compra. Exato. Ou lês e pensas, não é bem para mim, vou procurar outro. Ok, sim senhor. Portanto, sinopse para o primeiro teste, primeiras páginas do livro para o segundo, e aí fica Tudo no site da book. tudo no site da UC.
Queres que eu te fale então um bocadinho aqui da Madame Bovary, como estava a dizer? Exatamente, sim. O que é esta história, o que é que ela traz e porque é que ela foi tão importante? Tu sabias, sabias que há uma corrente da psicologia chamada bovarismo, precisamente por causa de Madame Bovary? Não fazia ideia. Não fazias ideia. Então, vou-te explicar um bocadinho, dar-te um bocadinho o contexto deste livro. Madame Bovary foi então escrita em 1856, numa altura em que começam a surgir estes romances mais realistas. Pensa, por exemplo, Os Maias, que são um romance sobre a vida como ela é, não é? Pronto, apesar de depois ter ali aquele... Exatamente, nós todos temos irmãs e já passámos por... Oh, Guilherme, não contes a história a quem não tenha lido Os Maias. Não não só dês o dizer que temos spoiler. irmãs e família e não estraguei nada. Bom, estás com atenção ao que eu te estou a dizer ou não? Desculpa. Então, o livro começa com, não a Madame Bovary em si, porque ela no início do livro ainda não é Madame Bovary, mas com Carlos Bovary, que é um médico, mas de uma zona rural de França. Ou seja, não tens ali aquele glamour das grandes cidades, por exemplo, Paris. E ele fica viúvo e conhece Emma, que se vem a tornar a Madame Bovary, conhece Emma e acaba por casar com ela. E é a partir daí que tu conheces o passado desta personagem, que é uma rapariga que cresce numa zona essencialmente rural, com pouco acesso à cultura, com pouco acesso a um lado mais cosmopolita, mas que se refugia na literatura e nos grandes romances, nas grandes histórias de amor. Ok. Portanto, tu leste um clássico sobre uma senhora que lê clássicos. Exatamente. Muito bem. E, além disso, ela é educada num colégio de freiras. Ou seja, ela tem um crescimento muito regrado, muito correto e sem grande acesso a loucuras e a uma cultura um bocadinho diferente. Quando surge aqui esta oportunidade dela casar com Carlos Bovary, que é médico, é assim um homem um bocadinho mais importante do que aqueles com que ela contacta, ela pensa, ok, isto é a minha oportunidade para viver um romance como aqueles que eu leio e viver uma vida como aquelas que eu leio, sobre as quais eu leio. Só que nada disso acontece. Emma Bovary percebe rapidamente que o casamento é uma absoluta seca. Como estar casada... Bom, estar casada é uma absoluta seca. Então o que é que ela faz? Começa a tentar arranjar amantes. Muito bem. É isso que tu aprendes nos clássicos? Não. Ela arranja amantes. Ok. Mas rapidamente também se farta dos amantes. É uma pessoa com pouca paciência. É uma pessoa muito cansada da vida. Ok. Porque, lá está, tem uma expectativa tão irrealista do que é a vida que absorveu ao longo do crescimento. Ela está sempre à espera das ficções que lê na realidade. Exatamente. E a realidade é sempre mais aborrecida. E a realidade é uma seca, uma profunda seca. E ela pensa, não, se calhar o que eu preciso é ser mãe. É mãe, aborrece da criança passado 10 minutos. Ai não, que seca, ser mãe. Isto não tem graça. A ver, não, só me dá trabalho. Então vou arranjar outro amante. E o outro amante também não é a solução que ela precisa. Ou seja, ela está sempre em busca de uma vida mais entusiasmante do que a vida realmente é. Sim, é uma eterna insatisfeita, não é? Ou seja, ela nunca está propriamente à procura da sua felicidade. Sim, e é precisamente esse fenómeno de psicologia que depois é cunhado com o bovarismo. São pessoas que nunca estão satisfeitas. Não tanto a insatisfação, mas pessoas que veem a vida com um irrealismo desmedido. Ok. Posso estar a dizer um disparate, foi o que eu fui pesquisar. Posso estar a dizer um grande disparate e peço desculpa aos psicólogos e as psicólogas estão desse lado. Mas sim, esta ideia de que uma insatisfação grande porque nunca vais encontrar aquilo que te faz realmente feliz porque tens uma expectativa completamente desmedida. E trouxe uma citação. O que importava não era feliz, nunca o fora. De onde vinha, pois, aquela insuficiência da vida, aquela podridão instantânea das coisas em que se apoiava. Mas se havia em qualquer um ser forte e belo, uma natureza valorosa, cheia, ao mesmo tempo de exaltação e de requintes, um coração de poeta, uma figura de anjo, lira de cordas de bronze, entoando para o céu epitélamos elegíacos, por que motivo, por acaso, não o encontraria ela? Oh, que impossibilidade! Nada, aliás, merecia ser procurado, tudo mentia. Cada sorriso escondia um bocejo de tédio, cada alegria uma maldição, todo o prazer a saciedade, e os melhores beijos não deixavam nos lábios senão o irrealizável desejo de uma maior volúpia. Ou seja, obviamente escrito com este lado todo clássico, não é? Floreados, mas é precisamente esta ideia de que nada do que esta personagem tem a satisfaz. E eu acho que o que eu gostei mais neste livro, eu acho que aquilo que mais valorizei foi o facto desta personagem feminina, escrita em 1856, ser uma personagem feminina tão atual. Porque, apesar de, enfim, hoje em dia o que acontece é que, mesmo assim, esta insatisfação feminina ainda pode ser muito mal vista pela sociedade,
Mas a verdade é que esta insatisfação feminina existe desde sempre, ou seja, não é uma coisa de agora porque as mulheres agora decidiram querer coisas ou decidiram que afinal são insatisfeitas na vida. É uma coisa que existe há muito tempo. E obviamente que esta personagem é levada a um extremo, mas acho que me identifico muito com esta personagem, com a ideia de que nada... tu podes ter muitos planos na vida e quando os cumpres, sabe sempre pouco. Tem sempre a ver com as expectativas, não é? Ou Não, seja, acho com o que que tu esperas das coisas e o é que tu isso, eu tiras acho das que coisas. esperas que aquilo seja a melhor cena da tua vida e depois afinal, ok, foi ok. Por isso é que é importante Consegui baixar isto. as expectativas. Pois, se calhar... Achar que vai sempre tudo correr mal. E depois quando é médio é de género, olha... Mas não é tanto vai correr bem ou vai correr mal. É, olha, isto é que me vai satisfazer. Com isto é que eu vou ser feliz. Isto é que me vai trazer uma sensação de realização plena. E depois, ok, foi só fixe. Sabes? Ok, percebo. Identifico-me bastante com esta personagem. Espero não ter o fim desta personagem. Não vou dizer qual foi, mas espero não ter. E também, uma última coisa que te vou dizer sobre ele e que acho que é muito interessante, que é não esquecer que isto é uma mulher escrita por um homem. E é uma mulher muito bem escrita por um homem. O Gustave Flaubert tem mesmo tinha uma sensibilidade que autores contemporâneos tentam ter quando escrevem mulheres e só acertam ao lado. Cada tiro, cada melro. Ok. Fala-se muito hoje em dia de homens a escrever mulheres e sobretudo porque agora tens muito mais mulheres a escrever ou muito mais mulheres publicadas, que conseguem transmitir muito mais o que é ser mulher através da escrita. Mas este homem tinha de facto uma capacidade incrível de transformar esta insatisfação feminina em palavras. Ok. Portanto... Faz-me lembrar aquele episódio do Seinfeld que nós vimos em que o George e o Seinfeld estão a escrever o piloto da série e depois têm de escrever o que é que a Elaine diz só quando entra na sala. Sim. Eles estão parados e então a Elaine entra e diz o quê? E eles... Eu sei lá o que é que uma mulher diz. Pois, o que é que uma mulher diz, sim. Sim. Mais do que o que é que uma mulher diz, neste caso é o que é que uma mulher sente. Sim. E que muitas vezes não consegue ser transformado em palavras muito concretas. Ou seja, muitas vezes aquilo que tu sentes é muito difícil de pôr em palavras. E acho que este homem fez um trabalho incrível nesse sentido, tanto que depois, quando o romance é levado a julgamento, porque foi um escândalo na altura como é que uma mulher adulta era tão representada na literatura, o Flaubert disse, Madame Bovary sou eu, isto é uma representação do que eu sou. Os meus são bastante mais recentes. Sim, queres falar-me um bocadinho do 1984? Sim, posso falar do 1984 e a cópia que me enviaram até tem uma capa do Vils que fez uma ilustração própria para o livro, é muito giro. Uma coisa que me aconteceu foi, eu fui pesquisar o livro em que ele foi escrito, que é 1949, ou seja... 48. 49? Primeira publicação em 49. Olha, mas ele escreveu em 48, porque a ideia é trocar o 4 com o 8. Não, certo, mas Veja lá, foi veja publicado lá. em 49. Mas foi escrito em 48, a imaginar o que é que seria Mas 84. tu sabes do meu livro, Sofia que li. Pá, não tenho Então, culpa mas de já tu queres ter ver lido. isto? Não tenho culpa de já ter lido. Porquê que vais à Wikipédia ver os meus livros também? Para eu poder, não posso Mas mentir qual aqui à Wikipédia? vontade? Deves achar que eu não li já o 1984. Pá, já li em português e em inglês. Pimba, agora toma. Mas sim, foi escrito em 48 e lançado em 49, e não ao contrário, porque seria muito esquisito se fosse lançado em 48 e escrito em 49. Mas, ou seja, isto estava... A ideia aqui é, ele está basicamente a transformar aquilo que ele sente do pós-guerra e do que ele está a ver que está a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. E é engraçado porque eu, a certa altura no livro, estou a ler e eu acho que há muita ideia hoje em dia de ir buscar o 1984 para criticar o governo ou o que se passa hoje em dia no mundo, ou para ir buscar, tipo, a China manda instalar câmaras para ver, isto é como o 1984, ou seja, que tornou-se uma referência de totalitarismo e de regimes totalitários e não sei o quê. Sim, e de um controle extremo, não é? Sobre a sociedade. Completamente, sim, da maneira como o governo te controla, ou não, na verdade. E é engraçado porque eu parti para o livro a achar isto vai ser um livro de crítica aos governos. Ou seja, de como um governo tenta controlar as pessoas porque é a maneira que tem de conseguir continuar, sei lá, a mandar ou a utilizar o poder executivo para proveito próprio através da corrupção, o que seja. E depois tu vais ler e não há bem ninguém está bem aqui. Porque isto claramente é um exagero do que estava a acontecer na altura. Ele queria um governo totalitário altamente inspirado nos russos, ou seja, no regime comunista da altura. O chefe da revolução, que nunca se vê bem, e na minha opinião, isto é uma interpretação do livro, não existe. Eu acho que não existe
resistência. Eu acho que a resistência é uma ideia inventada pelo próprio regime para as pessoas para apanharem os espiões ou as pessoas que podem ter ideias contra o regime. Sim. O que é ainda é mais sórdido. Sim. Já fizeste um 1984 dentro do 1984. Não, completamente. É que eu acho que cabeça. eles criam a ilusão de que há uma resistência para as pessoas que têm vontade de estar contra o partido. Porque é assim que se trata o governo, é o partido. Acharem e depois assim apanham os espiões, que é basicamente o que acontece no livro. E eu já vou contar a sinopse básica só da história do que se passa no livro, que não é grande coisa. Não é grande coisa. Não se passa grande coisa no livro. Não digas que o livro não é grande coisa. Não, o livro é espetacular nesse sentido, porque lá está, deixa-me só dar 2 passos atrás. E parece, não me quer perder demasiado nos detalhes políticos, porque o livro, apesar de ser altamente político, eu acho que qualquer pessoa pode ler, não é preciso estar a par do que se passa com o António Costa e o governo e as medidas. Não, zero. Zero, nem mesmo. de política internacional como um todo. Não de todo. O livro é maçudo no sentido em que é sobre-explicativo do universo onde ele existe. E depois, narrativamente, o que se passa mesmo na história não é grande coisa, no sentido de não se passa muita coisa. As primeiras, o livro está dividido em 3 partes, que eu vou dividir por 100 páginas. Ou seja, a primeira parte 100 páginas, não é bem assim, mas estou a arredondar para motivos de compreensão. A segunda parte 200 páginas e a terceira parte mais 100 páginas. Não 200, 100 páginas. Portanto, 100. A primeira parte serve para explicar como funciona o partido e o mundo em que estas pessoas vivem, que eu estava a meio do livro a pensar, isto passar-se em que ano? A história. É burro. Supostamente isto passa-se em 1984, mas a primeira parte é para explicar como é que o governo funciona, que tem vários ministérios e a maneira como controlam as pessoas, e em 49 ou 48, quando foi escrito, o George Orwell até já criou uma espécie de sistema para a casa das pessoas, que era uma espécie de televisão que dava para os 2 lados, ou seja, não só recebia imagens e som, como enviava, como o governo usava esse aparelho da casa das pessoas para espiar as pessoas. E tem todo um sistema de língua. A nova língua é uma coisa... Sim, eu já ia chegar aí a seguir, sim. É só porque é uma das coisas que mais me fascina nesse livro, a ideia de ele ter criado uma própria... É uma coisa que é muito comum na fantasia, não é? Se tu pensares no Tolkien e até no Game of Thrones, etc, eles normalmente fazem uma língua própria, mas aqui não precisava, não é? Mas fez. E não só, porque também tem a ver com os regimes autoritários. Segundo eu percebi, na altura a União Soviética estava de facto a reinventar e a recriar palavras, porque se conseguisse que as pessoas falassem de uma certa maneira, controlava o discurso e o diálogo e o que era dito. E então ele até cria aqui uma coisa muito gira, que é o duplo pensar. Eu estou a dizer em português porque li em português. Que é criar palavras que querem dizer uma coisa e o seu oposto ao mesmo tempo, para te obrigar a nunca duvidares do que te dizem. Uma coisa muito gira que acontece no livro, é uma das maneiras que o partido tem de controlar a população e as pessoas, está sempre a apagar o passado. Uma das coisas que a personagem principal faz, só para relembrar o nome, que é Winston, uma das coisas que o Winston faz, ele trabalha no Ministério da Verdade, e no Ministério da Verdade apaga-se o passado para estar sempre de acordo com o que está a acontecer, a ideologia recente. Só para situar, a maneira como o planeta Terra está dividido há 3 países grandes, que é a Eurásia, a Estásia e a Oceania. Uma das coisas que aconteceu foi a Rússia invadiu a Europa. É uma coisa que na altura lembrou-se disto. Sim. E então... Nós tradamos do tempo atual. Sim. E então um dos países, ou seja, não há bem países, há 3 regiões que estão sempre em guerra umas com as outras. E a Oceania, que é onde ele mora, este terreno chamado Oceania, onde ele mora, está em guerra sempre com a Eurásia. Mas depois, quando muda para estar em guerra com a Eustásia, o que acontece? Eles têm que mudar tudo para trás. Portanto, as notícias que foram dadas em nome do governo e do partido, se diziam Eurásia, é preciso reescrever tudo. Sim. E então há aquela ideia também que ele foi buscar aos regimes totalitários soviéticos de é preciso apagar a história. Se há uma fotografia com uma pessoa que já não interessa ao governo, apagar a pessoa e reescrever os textos todos, é isso que ele faz da vida. Ele reescreve notícias antigas. E então acontece um momento muito giro em que há um comício do partido, em que a meio do discurso vem uma pessoa falar com o representante do partido e diz-lhe ao ouvido: já não estamos em guerra com a Eurásia, estamos com a Estásia. E então a meio da frase ele tem que trocar
para o outro e as pessoas todas estão a ouvir, claro que é este país Sim. com quem estamos em guerra porque sempre estivemos em guerra. É muito engraçada a maneira como ele exagera e extrapola e cria esta distopia de regimes totalitários e de um regime que te controla e como é que o partido pode controlar. E é muito giro isso porque, sem ter noção, escolhi pelo menos 2 livros, o 100 Anos de Solidão não sei, mas o Great Gatsby também é sobre classe. Sobre em que classe é que tu estás, como é que a classe alta vê a classe mais baixa. Vou-te já dar um spoiler, também tem... O 100 Anos de Solidão. Também, porque lá está, eu acho que quase todos estes livros... Tu disseste uma piada muito gira, diz a piada. O quê? Já não sei. Eu fui ter contigo, a Rita estava na cozinha, eu fui ter com ela e disse assim, comecei a ler o Great Gatsby depois de ler o 1984 e disse, olha mais um livro sobre a classe. E tu disseste? Não sei, não Claro, lembro. por isso é que se chamam os clássicos. Exato. E eu ri, foi uma boa Mas piada. não é por isso, não. Claro que não, mas teve Não, graça. mas sim, o 100 Anos de Solidão também é bastante semelhante nesse sentido, embora se passe num sítio completamente diferente, não é? Sim. O segundo eu percebi, o Great Gatsby é sobre ricos que querem transmitir e insistir e impingir aos pobres que são eles os ricos. Uma questão de, eu tenho dinheiro, põe-te no teu lugar, tu serves-me. E aqui é engraçado como, a certa altura no livro, a maneira como o partido faz funcionar as classes sociais é, os pobres vão sempre ser pobres e sabem que são pobres e vamos dar o mínimo possível aos pobres para Sim. se manterem, que são tipo 93% das pessoas. Depois tens uma espécie de uma classe média que trabalham no outer party, que é o partido exterior, ou seja, não são os que têm a informação interna, mas trabalham diretamente para o partido. Que é uma espécie de classe média que tem algumas coisas, mas que aspiram sempre a ser a classe mais alta, ou seja, os ricos, e depois tens o inner party, que tem charutos, álcool, tem coisas de rico. Porque também é assim que tu mantens essas pessoas dentro desse círculo. Exatamente, mas depois há aquela ideia de a classe média tem de ter sempre medo de ser a classe mais baixa e tem que ser aspiracional a ideia de seres os ricos, e assim mantens as pessoas sempre no seu extrato social sem nunca mudarem. E isso foi o partido que inventou, e eu achei isso giro, porque também tem a ver com classe. Mas só para contar a história, o Winston trabalha no Ministério da Verdade, ou seja, ele reescreve a história à medida que é preciso o partido reescrever a sua própria história e o presente do que está a acontecer, e ele começa a perceber que está descontente. Ele compra um diário para escrever à mão pensamentos que ele vai tendo, e isso é completamente proibido. Engraçado, 2 personagens descontentes. Sim. A minha e a tua, embora em Sim, mas contextos completamente diferentes. era bom que estivesse descontente. E ele começa a escrever um diário e começa a perceber dentro dele há um descontentamento e que ele não gosta do partido e da maneira como a sociedade e o país onde ele mora funciona. Ele começa a escrever um diário, ele começa a suspeitar que há uma pessoa que trabalha na mesma divisão que ele, que se calhar também está contra, e porque ele vê um jogar na pessoa. E ele começa a escrever o diário, e depois há uma rapariga que trabalha também na mesma divisão que ele, que lhe finge que tropeça à frente dele e mete-lhe na mão um papel a dizer amo-te. E ele percebe, sentimentos? Como é que ela me diz que tem sentimentos? Isto é, Sim. eu não posso. E então há aquela coisa de... entras na segunda parte do livro, ou seja, nas segundas 100 páginas, em que ele desenvolve uma relação de amor completamente proibida a todos os níveis. E é giro como até o conceito de incel, que é uma coisa que se fala hoje, que é um homem que odeia mulheres porque vê as mulheres bonitas e acha que as mulheres bonitas nunca vão querer e são contra, sim. Ele tem uma frase no livro, na primeira parte, em que ele odeia mulheres bonitas porque acha que elas nunca vão gostar dele. E ele tem um ódio de querer mesmo bater-lhes. E eu, isto é um incel. Sim. Em 1949, o George Orwell escreveu um incel como nós vemos hoje nas redes sociais e nas notícias. Na segunda parte ele tem então esta história de amor e o tal do O'Brien, que é da divisão dele, e que ele pensa, ele se calhar também... Eu sinto que ele também pode estar contra o partido. Ele vai à casa dele e ele diz-lhe, sim, eu faço parte da resistência, está aqui um livro que tu tens de ler, que é um livro escrito pelo Goldstein, que é basicamente o tal revolucionário máximo que está contra o partido, que eu acho que é uma invenção do próprio partido. E então ele começa a ler o livro criado pela resistência, e é engraçado como o livro criado pela resistência, depois são mais tipo 80 páginas do livro, a personagem a ler o livro. Sim, então estás a ler um livro de uma personagem a ler um livro. Dentro do livro, que é um livro muito... que é completamente proibido, não é? Porque é o livro da resistência. Ele tem o livro com ele
durante 6 dias e não abre a pasta porque não quer ser apanhado e não sei o que mais. E há um dia em que ele tem que se esquecer da pasta no trabalho e depois no meio de uma manifestação na rua há um senhor que diz, olha, deixou cair a sua pasta. E dão-lhe a pasta com o livro e é assim. Ou seja, há um lado de espionagem e de viver num universo distópico, como uma pessoa, por exemplo, vê hoje em dia no Handmaid's Tale. Sendo que o Handmaid's Tale também é um livro mais antigo. Sim, mas é completamente inspirado nisto. Sim. 100%. É muito engraçado. Tem imensas referências, até mesmo na questão da sexualidade. Sim. Há uma... até posso ler aqui a citação. Não era a citação que eu queria ler, mas eu posso lê-la. Há uma citação muito boa aqui no livro sobre o sexo e sobre como a maneira como o governo controla as pessoas através da sexualidade e dos impulsos. Quando estás a fazer amor, estás a gastar energia e depois sentes-te feliz e não queres saber de mais nada. Eles não suportam saber que te sentes assim. Eles querem-te sempre arrebentar de energia. Este marchar constante para cima e para baixo, a abanar bandeiras, não passa de sexo que amargou. Se estás feliz por dentro, porque é que quererias saber do grande irmão e dos planos trianuais e de 2 minutos de ódio e o resto da treta deles? Ou seja, é uma maneira de como o sexo e o partido usa a sexualidade e as relações entre as pessoas, e eu pensei, isto é Handmaid's Tale? Sim. Até porque a certa altura, depois no livro do Goldstein, diz-se que o objetivo do partido... Handmaid's Tale é o Diário de uma Serva, para quem queira ler em português. O Goldstein até diz que um dos objetivos do partido, lá no livro da Resistência, um dos objetivos do partido é que o sexo seja um evento anual. Tu fazes sexo uma vez por ano para procriar e não podes pensar mais porque essa energia é precisa para outras para o partido. Coisas, sim. E eu estava a pensar, já sei onde é que ela foi buscar aqui a ideia disso. Mas não sei o que é mais importante de apontar aqui. Se calhar só dizer que o George Orwell criou um universo interessantíssimo, rico. Ele tem imensos pormenores de como é que o mundo funciona, como é que estão em guerra, como é que se pode manter as classes sociais. Claramente ele estava assustado com o que estava a ver no mundo depois da Segunda Guerra Mundial e exagerou o que estava a ver para criar este universo muito negro e distópico e assustador. Se calhar, sim, para encerrarmos, antes de lermos um bocadinho as opiniões também que as pessoas vão deixando no site da UC sobre estes livros e também percebermos se vai ao encontro das nossas ou não. Eu encontro um paralelismo que se calhar é exagerado na minha cabeça, mas eu encontro um paralelismo entre as nossas duas escolhas. Porque grande parte do que acontece no livro que tu leste, de 1984, é a importância da linguagem para moldar as cabeças das pessoas. E acho que a linguagem que vem nos livros, no caso da Madame Bovary, também foi importantíssima para moldar a cabeça desta personagem. E acho que então um paralelismo interessante que se pode fazer é esta ideia de como as palavras têm, de facto, impacto na maneira como tu te desenvolves enquanto pessoa e como tens aspirações, tens sonhos ou, eventualmente, tens ou não a vontade de continuar dentro de um certo regime. Acho que esse é o paralelismo que eu encontro entre os dois livros. É a importância das palavras, da linguagem e como isso pode correr muito bem ou pode correr muito mal. Nos dois casos. Sim, é engraçado porque eu gostava de ter lido este livro antes da pandemia, e porque uma das coisas que se notou durante a pandemia, que eu reparei durante a pandemia, é a maneira como alguns negacionistas ou algumas pessoas que eram contra poderes começaram a defender que o governo estava a tentar controlar as pessoas. Não há pandemia nenhuma, eles querem pôr as pessoas em casa, querem-nos controlar, e referenciavam sempre este livro. E é engraçado porque eu percebo perfeitamente como é que teóricos da conspiração e contrarianos e pessoas que são contra o governo e que são contra e que olham para o nosso e acham que é autoritário ao nível deste, usam isso porque o livro tem imensas frases que depois são usadas por esse tipo de pessoas ou esse tipo de ideologia, que é até ganharem consciência nunca se revoltarão, e enquanto não se revoltarem não serão capazes de ganhar consciência, que é aquela ideia dos negacionistas de acorda para a verdade, tu és um carneiro, estão a usar os mídias para te enganar, sim. Olha o partido e não sei o que mais. E eu gosto muito dessa ideia que este livro defende de as pessoas estão a ser controladas e não sabem. Há uma frase que eu também gosto muito que é: a longo prazo uma sociedade hierárquica só era possível à base de pobreza e ignorância.
que é aquela coisa do acorda para a verdade, tu Sim. não sabes o que é que eles estão a fazer. Pá, e eu acho isso absolutamente super fascinante atual. e gostei muito, sim. Sim. É giro como este livro eu acredito que vai continuar a ser para sempre usado para atacar governos e a maneira como as pessoas defendem que se Sim. calhar o governo nos está a controlar. O poder, os poderosos, Sim. eles que estão feitos todos uns com os outros. É muito giro essa ideia. E gostei muito disso. Boa. Se calhar lemos então aqui só algumas opiniões dos nossos livros no site da UC. Sim, claro. Então, eu vou ler aqui 2 opiniões sobre o meu. Ok, também tenho 2 opiniões sobre o meu. A primeira diz, uma temática atual, é de um senhor chamado Jorge Martins, que diz, obra que coloca a figura da mulher no centro da narrativa, não por um idealismo amoroso demagógico, mas por um realismo libertador, a insatisfação da esposa, Emma Bovary, no contexto de um casamento e a coragem de o assumir em pleno século XIX. Coragem também do autor, Flaubert, em escrever este livro. Acho que esta opinião vai muito ao encontro daquilo que eu disse, não é? Esta ideia de que esta mulher quer de facto uma coisa que nunca encontra e que é super atual, ou pelo menos isso fala-se muito mais hoje em dia do que se falava na altura, então foi muito corajoso o Flaubert criar uma personagem assim. E depois outra opinião que aqui está, que diz, impactante, de Tiago Magueta, e é um livro com um impacto tal que levou o seu autor a julgamento por aquilo que retratou. Um livro com um impacto tal que fez com que Flaubert o passasse a detestar, pois eclipsou todas as suas outras obras. Um livro, enfim, brilhante e com uma escrita inovadora e definitivamente muito antes do seu tempo. Recomendo. E eu estou como o Tiago. Recomendo. Muito bem. Eu até acho que esse comentário é teu, és tu, Tiago Magueta. Sou eu, é o meu pseudónimo. No site da UC tenho dois comentários sobre o 1984. O Xavier P, não quer ser identificado com o apelido, escreveu só, maravilhoso! 1984 é um exercício utópico e incrivelmente bem pensado como o totalitarismo pode exercer o seu efeito em todos os braços da sociedade. Desde a organização do poder até aos mais subtis detalhes da nova língua são escrupulosamente definidos e constituem um alerta para que possamos aperceber-nos das mais diversas formas como a sociedade pode evoluir para a privação de direitos. Do género, atenção, estejam atentos, porque nunca Sim. sabem onde é que isto vai parar. E depois a Vanessa, que também não quer ter apelido, escreveu o preferido. É um clássico, mas não deixa de ser uma leitura quase obrigatória. É bastante interessante esta utopia, mas perturbadora quando percebemos o seu objetivo e intenção. Principalmente nos dias de hoje, que vemos a nossa privacidade e a vontade própria manipuladas por terceiros. Este livro fascinou-me tanto quanto me perturbou e, por isso, abriu-me o apetite de conhecer mais utopias de outros escritores e querer informar-me mais. É, sem dúvida, uma grande recomendação. Eu gosto desta ideia das pessoas estarem sempre a comparar o livro com... E se isto está a acontecer agora? Sim, Eu vi uma notícia sim. sobre... É engraçado o livro deixar as pessoas sempre tipo alerta, de género, eu não quero que isto aconteça, deixa ver sinais de que isto pode estar a Sim. acontecer. Olha, e tu já leste mais alguma coisa do George Orwell? Eu acho que todos os livros do George Orwell são iguais, mas há uns mais iguais do que outros. Não, isto é uma maneira muito interessante e inteligente. Dizer que sim, li o Animal Farming, gostei muito da Quinta dos Animais, sim, e adorei, e lá está. Eu acho que ele é completamente fascinado por política. E por classe. E por classe, e por a maneira como a sociedade se organiza. Eu adorava ir numa jantarada fora com o George Orwell. Ele também tem um livro que eu acho que se chama, vou ver aqui, Homenagem à Catalunha, que eu nunca li, mas acredito que tenha também, lá está, a Catalunha, com toda a questão separatista, claro, que também esteja relacionado. E do Flaubert, leste alguma coisa? Não, vou-te confessar que nunca li... Também fiz esta pergunta a saber a resposta. Mas era só para assumires aqui publicamente. É só para estar gravado, não é? Pode ser que cortem que isto fique grande e que esta resposta eu também nunca li mais nada dele. Mas é interessante esta ideia dele ter ficado até ele a odiar o próprio livro pela fama que teve. É quase um bocadinho o único título que tu associas ao Flaubert é a Madame Bovary. Eu própria também desconheço o resto da obra, mas há outros que eu fui procurar que podem ser interessantes. Por exemplo, Um Coração Simples, A Educação Sentimental e Novembro. Não sei absolutamente nada sobre estes livros, mas gostei muito da escrita dele e gostava de eventualmente vir a saber mais sobre como é que ele escreve fora deste livro que ficou tão associado à imagem dele, não é? Ele próprio associou, não é? Quando disse Madame Bovary sou eu, portanto fiquei aqui curiosa. Queria-te perguntar se, além destes que tu escolheste que estavam em falta, ou pensando mesmo nos clássicos que tu já leste e que gostas, dentro dos clássicos obrigatórios, quais é que tu achas que são mesmo obrigatórios? E porquê? Ok, então, aqui estes clássicos que eu escolhi para este desafio, portanto, Madame Bovary, Clara Boia e a Sibila, sendo que Clara Boia e Sibila são autores portugueses, não é? De Saramago e da Agostina Bessa Luís. Estes dois não são
talvez não estejam naquelas listas do 100 clássicos que deves Tu ler. até tens um póster no teu escritório. Dizer, é Desculpa, estou a estragar. Não, mas Então podes, não, estou a fazer outro spoiler. Não, eu tenho um póster no meu escritório que tem assim uns quadradinhos com 50 livros para ler antes de morrer. E de cada vez que leio tiro um quadradinho e aparece uma ilustração atrás do próprio livro. Sim. E foi giro quando acabei de ler o Madame Bovary, fui cortar o coisinho e dizer: Guilherme, olha, já tirei mais um. Sim. Os clássicos foram muito, muito, muito importantes na minha vida, no meu início de vida de leitora. Porque eu passei muito depressa. Foi Bovary. Exato, estás a ver? Foi porque eu passei muito depressa estou aqui a ler estas coisas, tipo os livros de uma aventura, para quero ler agora livros a sério. Pois, eu nunca fiz esse salto. Eu era a coleção do Arrepios, Pois. que para mim é um clássico e é obrigatório. Ou uma aventura também, fogo. Uma aventura também, sim, mas nunca dei esse salto para os clássicos. Eu dei, porquê? Porque em minha casa eram os livros que havia. A minha avó, a minha tia, a minha mãe liam muitos clássicos. Quer dizer, liam ou tinham lá em casa. Também entre o ler e ter lá em casa há uma grande diferença. Mas havia muitos esses livros lá em casa. E eu comecei a agarrá-los um bocadinho a todos. Li acho que quase todos os livros da Jane Austen. Li alguns das Irmãs Bronte. E acho que estes livros, estes que eu falo, de Jane Austen, as Irmãs Bronte, são muito, muito, muito importantes, sobretudo para mulheres. E eu acho que o grande problema que as pessoas normalmente têm com os clássicos, e quando tu dizes para ler um clássico ou experimentar um clássico, vai ser chato e maçudo. Vai. Porque as pessoas escreviam e tinham um ritmo diferente de narrativa, não era do género, tipo, os primeiros 5 minutos este já morreu e este deu um tiro e este... Sim. Tipo, percebes só como funciona o mundo e quando estiveres lá dentro divertes. Por isso é que o meu truque é ler um clássico, ler 3 livros mais rápidos. Um clássico, 3 livros mais rápidos. Sim. Porque senão, se a pessoa for só para ler os clássicos e pegar nestes livros que de certa forma definiram géneros e definiram a literatura, vão aborrecer-se rapidamente de ler. Mas eu tenho pena que algumas pessoas não estejam abertas a que as coisas sejam um bocadinho difíceis às vezes. Ou as coisas são de fácil consumo. Sim. Isto é canja de ouvir, ou de ler, ou de então ver. Já não quero. É maçuda, eu tenho que decorar e aprender, então não quero. E se as pessoas se esforçarem um bocadinho, só um bocadinho, é só aquela resistência inicial, Sim. depois é fascinante. Aqui a propósito de todo este desafio, a UC pediu perguntas aos seguidores. Medo. O que é que as pessoas perguntaram? Os vossos horários de leitura estão sincronizados? Quando um está a ler, o outro também aproveita esse tempo para fazer o mesmo? Queres dizer alguma coisa, Guilherme? Há aqui um grande problema, que é a Rita só lê. É verdade. Ela não faz mais nada. Não, também vejo séries. Guilherme. Vês 2 episódios e depois dizes, vê tu, fartei-me. Então, mas vi, experimentei, tentei. Mas a Rita só lê, portanto, se eu quiser fazer outras coisas, jogar PlayStation, ver um filme, ver uma série, etc., eu tenho que fazer quando a Rita está a ler, portanto acontece então, muitas mas se vezes... eu só estou a ler, tu tens muito tempo a fazer essas coisas. É isso, mas se estamos sincronizados a Rita está sempre a ler e às vezes eu vou ler e depois saio a fazer outras coisas. Portanto, às vezes sincronizamos, outras vezes não. Mas estamos sempre no sofá a fazer as coisas ao mesmo tempo. Não, isso sem dúvida. E acontece uma coisa sobre... Estavas a falar dos hábitos de leitura. A mim acontece-me sempre uma coisa, que é... Eu começo a ler um livro e normalmente é em situações... Não consigo começar a ler um livro em casa porque distraio-me com outras coisas, mas... Ou tento ler à noite antes de dormir. Mas depois quando começo a entrar no livro... a javar no livro, ou seja, eu não consigo parar. Sim, então acordo e vou ler e depois fico de manhã. No outro dia fui dar com ele sentado no meio do chão a ler, era 1984, tipo assim a ler. Porque estava a acabar, era o fim. Mas, ou seja, primeiro todo torto, preciso um camarãozinho assim no chão e eu pensei, o que é que tens? Vou ter escoliosa à pala do Jojo. O que é que tens? Estou só aqui a ler, eu. Certeza um sofá atrás de ti. Sim, mas eu ao início eu tenho que tenho que criar hábitos de leitura, ou seja, forçar-me a ler, tipo, agora entre as 10 e meia-noite vou começar este livro, ou vou ler este livro. E quando começo a entrar na história, depois é um descontrole total. Começo a ler a qualquer hora, sentado Sim. no chão, agarro-me ao livro e então as últimas... Sei lá, o último terço do livro normalmente leio sempre a correr. Acho que já tocaste aqui na pergunta seguinte, que é, preferem ler de dia ou de noite? Boa questão. A tua resposta é sim. Não, a minha ler de dia ou de noite? Sim, ler. Não, a minha resposta é até à hora de jantar. Porque eu a partir da hora de jantar deixo de funcionar, porque eu acordo muito cedo. Sim. Então a partir das 9 da noite eu não existo para a sociedade. Eu não tenho bem... Nem para ler, ou seja, não consigo ter força anímica para ler. Eu não tenho bem o dia ou noite. O que eu tenho é estar em casa ou fora de casa, independentemente da hora. Porque a mim acontece-me muitas vezes se nós vamos viajar e nós sabemos que vamos estar num avião ou que vamos estar num comboio. Ou que vamos estar a dormir num hotel. Se eu não tiver as minhas coisas e o meu espaço, eu acho que
consumo livros a uma velocidade estúpida, mas ler em casa, o hábito de ler em casa é uma coisa que eu tenho mais ou menos de me Pois, porque tens outras distrações, não é? regrar, sim. Mas dia ou noite é um bocado Ajuda a diferente. pôr o telefone noutra divisão. Sim, percebo. Eu faço isso muitas vezes. Agora que estão a pôr em dia alguns dos clássicos que mais queriam, sentem que já o deviam ter feito há mais tempo? Sem dúvida nenhuma. Aliás, disse isso há bocado sobre Sim. o 1984. Acho que é um livro que eu gostava de ter lido mais novo e de voltar a ler mais velho. Sim. A resposta no meu caso é sim, sendo que tive alguns problemas com a Agostina Bessa Luís e com a Sibila. Não foi aquilo que eu esperava. E, portanto, vontade de continuar em Agostina Bessa Luís? Não muita. Não sabes, daqui a 15 anos pegas outra vez e adoras, não Sim, talvez. Não, eu li-o, mas não foi aquilo que eu esperava. Sendo que, no caso de Saramago, para mim Saramago é um clássico e vai ser sempre, e portanto o meu objetivo é ler todos os livros dele, mas também tenho pena que ele já não escreva mais, portanto está a ser devagarinho, sabes? Não sei se tens Sim, não isso queres com gastar, claro. Ou seja, eu sei que ainda tenho muitos livros dele para ler, mas também não quero lê-los todos de seguida, porque há um dia que vai deixar de haver. Sim. E pronto, há sempre reler, mas reler nunca é igual. Até hoje, qual é o livro preferido de cada um? Ih, pá, que questão tão gira. Esta pergunta não se faz a um leitor, porque nunca há um só. É questão, olha, podemos pegar no que fizemos o ano passado com a WUC, com o desafio da WUC. O que nós fizemos foi, eu peguei em 3 livros que eu gostava muito e passei para a Rita ler, e a Rita pegou em 3 livros e passou-nos para eu os ler. Eu posso dizer os que escolhi para ti. Sim, mas se bem que eu acho que... São livros que eu gosto muito, eu não tenho nenhum É livro isso, não há um livro. favorito. Acho que há um livro que define na minha vida de leitora e que é muito Tu tens importante um, na é que minha isso vai-me vida. obrigar a dizer um também. E que eu releio praticamente de 2 em 2 anos, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Ok. Eu acho que é o livro da minha vida, vai sempre ser, e de cada vez que o leio encontro coisas diferentes nele e gosto cada vez mais dele. Claro que também o retorno da Dulce Maria Cardoso é um favorito mais recente na minha vida, e vou dizer esses 2. Ok, então também vou dizer 2. Eu vou dizer o Fight Club do Chuck Palahniuk, que inspirou o filme. E vocês vão dizer, mas eu já vi o filme e adorei. Leia o livro, porque até acaba de uma maneira diferente. Eu adorei esse livro e a maneira como funciona deu-me um clique dentro da cabeça de como as histórias podem ser contadas de maneiras diferentes. E vou escolher também o Ready Player One, do... Achas? Favorito? Pá, foi dos livros mais divertidos de ler. Foi das Ok. experiências de leitura mais divertidas que eu já Ok. tive. Pá, e para um nerd de videojogos Sim, e de cinema, é um livro que parece de propósito. Parece escrito de propósito. É dos meus favoritos de sempre, acho. Já ouvi o Ready dizer Player que o One. Ready Player 2, que saiu há pouquíssimo giro. tempo, não é tão giro. Sim, Por isso talvez não... Leiam só o primeiro. Sim. Para depois não ficarem tristes. sim. Pronto, tenho estes 2. Também dos 3 que leste na vida, também era fácil. Sim, pronto, tinha que mudar um pouquinho. E pronto, olhem, isto foi aqui um bocadinho pouco, porque acho que teríamos muito mais a dizer sobre Mas estes ficou com livros. 7 horas e meia, São, não mas sei se sabes. porque o Guilherme, quando lê um livro, o decora muito, porque é um, não é? E então depois não se cala Sim. em relação ao livro. Mas este desafio Woke Me Up, esta segunda edição, acho que correu muito bem. Acho que até correu melhor do que o ano passado. Correu-te bem, não te preocupes, correu-te muito Correu bem? Tiveste muito bem. Não, correu melhor porque acho que conseguimos ainda mergulhar mais em livros que não leríamos de outra forma. Não, Tal isso e é qual muito giro. Eu gosto muito deste desafio da WUC, especificamente por causa disso, porque uma pessoa entra em hábitos de leitura e acaba sempre a ler mais ou menos as mesmas coisas ou dos mesmos autores. É. E isto tira-te da Desperta-nos tua de zona facto. de conforto e isso é Woke muito Me giro. Up, acho que é um nome super bem escolhido porque nos desperta de facto para outras coisas, para outros géneros. Sim. Podem comentar este vídeo, falem connosco, digam-nos quais foram os vossos clássicos favoritos, se ficaram com vontade de ler algum destes, desafiem o Guilherme a ler outros livros, por exemplo, também pode ser interessante. Sim, O que é que achas? e se conhecerem o meme do 1984 do Conheces, Digam ao Guilherme. escrevam aqui, porque algumas pessoas ficaram a achar que eu não sabia escrever, porque no meu Instagram, como divulguei, escrevi 1984 Conheces, que é Sim. um meme do Twitter. Pronto, uma tinhas coisa que dar esse disclaimer, não é? Para as Sim. pessoas não acharem que és burro. que eu já vou Exato. achar de qualquer maneira, mas Sim. não achem por causa disso. Exato. Mas este desafio Woke Me Up é só uma das várias iniciativas que eu
promove. Queres falar de algumas mais recentes também? Sim, no Dia Mundial da Criança houve uma oferta de mais de 200 livros com novidades incluídas, portanto não foram só despachar livros antigos, novidades incluídas à Biblioteca da Ala Pediátrica do Hospital de São João do Porto, para que as crianças, jovens e respectivos pais possam ter livros adequados às faixas etárias, ajudando a tornar os dias de internamento mais leves. Portanto, é uma das coisas que a UC faz. Houve outra, por exemplo, no Dia Mundial do Dador de Sangue. Eu fiquei só com as coisas médicas. Sim. Porque eu sou hipocondríaca. Se eu começasse a falar destas coisas, já ia daqui para o hospital. Ia daqui sentia tudo. Sim, no Dia Mundial do Dador de Sangue, Dar o Litro foi o nome da iniciativa da UC, em que ofereceu um livro a quem fizer uma doação de sangue num posto de coleta do IPST. Tive que ler porque eu não faço, ia falhar a sigla, e que teve a duração de uma semana. Ou seja, a UC vai promovendo de várias maneiras, em vários sítios e de coisas diferentes, o hábito de leitura. Duas outras coisas que aconteceram e que eu já sabia porque passo a vida no site da UC. A primeira foi que a UC lançou mais de 800 obras em Braille em parceria com a Santa Casa de Misericórdia do Porto, e que podem encontrar no site da UC. Se eu já estou a sentir que estou a ver um bocadinho pior, por isso se calhar não vou falar mais deste tema. E também a primeira participação da UC na Feira do Livro de Lisboa. Eu bem sei, porque tu pediste-me... Estivemos lá. Sim. Fomos lá. Ir à Feira do Livro e foste à para banquinha. mim foi especialmente bom porque o grande diferencial que a UC teve na Feira do Livro foi ter livros em inglês, em espanhol e em português do Brasil. Sim. Que são normalmente línguas onde não existe tanta participação na Feira do Livro, e eu que leio muito em inglês, por exemplo, fiquei contente. Sim, e acho que não vou estar a mentir se disser para terminar que a UC faz parte da nossa vida, na medida em que praticamente todos os dias vai um senhor entregar um pacote que diz UC à nossa casa. É verdade. Todos os dias tocam à nossa casa. Não cantina. é todos os dias, mas todas as semanas. É dia sim, dia não, Val. Vá, é dia sim, Parece dia um pacotinho da UC lá em casa, não é, Rita? É. E por falar nisso, se calhar vamos andando, que eu acho que tenho uma encomenda a chegar hoje. Se quiserem ir às redes sociais da UC e até ao site, vão descobrir que esta iniciativa vai continuar com outras pessoas. Sim, podem. Portanto, se embirraram connosco, há outros. Exato, há outros que vão ler outras coisas. Sim, no site da UC, sobretudo no separador dedicado ao desafio UC Me Up, tem mesmo quem vai participar, os temas, os livros e podem escolheu, ir acompanhando, etc. E depois nas redes vão sabendo com mais pormenor e à medida que vai acontecendo. Sim. É isso. Estou farto de ouvir, se calhar paramos. Não é? Paramos.